1935, com apenas 21 anos de idade, Samuel Colt desenvolveu o primeiro revólver, o Colt Pattson. Era um revólver de 5 tiros e com uma culatura rotativa que, depois de um disparo, rodava e recarregava. A invenção de Samuel Colt pôs fim àquela era da pólvora, onde você dava um disparo e tinha que recarregar a arma, estilo uma soca-soca. A ideia de Samuel Colt era a mais nobre possível. Com esse invento, ele esperava igualar as forças dos homens. Acabar com aquela história do homem mais fraco ter sempre que se submeter ao mais forte, ser intimidado. A intenção de Samuel Colt era nobre. Assim também como foi nobre a de Santos Dumont quando criou o avião. Ao ver o seu invento usado para destruir vidas em massa, soltando diversas bombas, bombardeando regiões, Santos Dumont não aguentou ver aquilo e ceifou a sua própria vida. O cara que criou também o blindado, um tanque de treta, ele só tinha uma intenção: proteger os seus soldados. Um veículo forte que pudesse disparar e manter protegidos os seus soldados, que fosse capaz de atravessar qualquer coisa. Mas quando tem as tretas, o que nós vemos é eles atropelando casas, carros de civis, esmagando literalmente. O cara que inventou as bombas também pensou: olha, nós não vamos jogar isso em ninguém, nós vamos ter isso aqui e caso tentem nos invadir, nós temos como nos proteger. Eles não farão isso, vão temer. E Hiroshima e Nagasaki, que o diga, não é? Então esses pequenos exemplos aqui no mundo, e são milhares, prova que o ditado que de boas intenções o inferno está cheio é um fato. E eu precisei lembrar isso a você, porque nós vamos ver mais uma boa intenção vindo lá do continente europeu, mas precisamente na França. Eles vão destruir hectares de vinhos com a mais boas das intenções, e você vai descobrir aqui na dica do nosso irmão Walter Assad. Um abraço forte para esse guerreiro sempre aqui conosco. Eu pergunto a você, vinho tá barato? Não, vinho não está barato. Talvez por isso poucas pessoas consumam hoje, porque está ficando um item de luxo. E qual seria a solução? Baratear esse vinho? Seria o lógico, mas no mundo de hoje não. Vamos diminuir a produção, e para isso vamos precisar comprar as terras. É exatamente isso que eles vão fazer, meus irmãos. Aliás, estão fazendo. Esse assunto é para lá de importante. Eu já peço que, se você estiver fazendo qualquer coisa, pare e preste muita atenção nesse vídeo. Se não, deixe para assisti-lo depois. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E já recomendo agora mesmo que você pegue a sua banana assada com queijo e canela e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. França vai destruir 30 mil hectares de vinhedos diante da queda da demanda global de vinho. O país obteve 720 milhões de reais de financiamento da União Europeia para arrancar definitivamente as plantações. A culpa é sempre do clima, né? Mas veja só, o país obteve 720 milhões da União Europeia para destruir essas plantações. Você não viu errado. É uma matéria, inclusive, da Exame, para que ninguém diga: olha, os caras estão mais uma vez fazendo um sensacionalismo em cima do bagulho. Mas não somos nós que estamos criando a notícia. É matéria da Exame. E se você quiser, pode pesquisar também em outras fontes de informação. A França é o maior produtor de vinho do mundo. Obteve um financiamento de 120 milhões de euros, que dá cerca de 720 milhões de reais, da União Europeia, para arrancar parte dos vinhedos do país, à medida que a demanda global diminuiu. A Comissão Europeia aprovou o financiamento para a remoção permanente das vinhas, em uma taxa de 4 mil euros, 24 mil em reais, por hectare. Ou seja, a pessoa que tem suas terras, ela vai vender essas terras por 4 mil euros por hectare, ou seja, 24 mil reais por hectare. Ela vai botar um bom dinheiro no bolso. Só que essa terra, meu irmão, nunca mais poderá produzir vinho, de acordo com o comunicado do Ministério da Agricultura. Isso implicará uma redução de cerca de 30 mil hectares, ou 4% do total, segundo um cálculo da Bloomberg. Então, só de uma vez, em um país inteiro, eles vão diminuir. Isso é muita coisa, meus irmãos. Você pode até pensar assim: não, mas ainda fica 96%. É de uma vez só. Em uma jogada só, em um movimento só, os caras estão tirando 4% do total de um país inteiro. Veja, como é que a União Europeia arranjou esse dinheiro para pagar 720 milhões de reais a esses agricultores? Por que tamanho interesse em tomar posse dessas terras? Por que proibir que eles continuem trabalhando com seu vinho? Ora, se eles estão tendo prejuízo, é um problema deles.
Normalmente não precisaria o governo se meter. Se eu tenho alguma coisa, como uma terra, e ela está sendo improdutiva e eu não consigo pagar a minha produção, o normal é que eu venda. Não precisa que o governo venha comprar e proibir que se plante vinho ali. Por que proibir? Ora, se eles estão dizendo que o problema é que a venda está baixa globalmente, o problema é o preço. Mas se eu acho que ainda dá para continuar, por que o governo precisa intervir? Veja só, a matéria diz o seguinte, a situação do setor vinícola é realmente preocupante, com uma queda acentuada na previsão de colheita devido às mudanças climáticas, mas também com queda no consumo de vinho e com uma concorrência muito acirrada, disse o Ministério. Veja, aqui é o governo falando. O consumo global de vinho continua a diminuir e a produção atingiu o menor nível em 60 anos no ano passado. Condições climáticas caóticas, padrões de consumo de bebidas em mudança e crescimento econômico mundial fraco está prejudicando os produtores em todo o mundo. Aí você imagina, né? Se está prejudicando em todo o mundo, eles vão comprar as terras do mundo inteiro? Para quê? A França possui 789 mil hectares de vinhedos, ou 11% dos vinhedos do mundo. De acordo com dados do Ministério da Agricultura do país, a produção deverá cair para entre 40 milhões e 43 milhões de hectolitros, abaixo dos cerca de 48 milhões do ano passado e abaixo da média dos últimos 5 anos, prevê assim o Ministério. O financiamento para destruir os vinhedos oferece apoio imediato diante da crise de mercado que o setor enfrenta, contribuindo para o reequilíbrio dos volumes de produção em relação à demanda, segundo o comunicado. E aqui já encerra a matéria, né? Ela inclusive deixa muita coisa no vácuo. Eles vão simplesmente destruir esses hectares e proibir que a pessoa faça de novo, que se por acaso as condições de clima melhorarem, as pessoas poderão usar essas terras de novo para plantar esse vinho? Eu creio que não. Aqui na matéria não especifica, mas creio que não. Eles estão comprando essas terras. É muito claro isso aqui. Elas vão passar a ser da União. Agora veja, vamos dar um exemplo aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não entendem. Não, Davi, mas talvez eles estejam só querendo ajudar os seus agricultores que estão tendo prejuízo. Eu já disse, o curso natural das coisas é que se você está tendo prejuízo com essas terras, você coloca elas para vender. Não precisa o governo pagar muito mais do que elas valem para simplesmente se apoderar delas. Agora veja, imagine que acontecesse um tornado aí na sua casa, né? Destruísse as ruas, né? Ficasse praticamente só os terrenos. Se vem um milionário com dinheiro e faz uma oferta, você no momento pode até vender, mas você sabe que levou prejuízo, né? E mais pra frente você iria ou não chamar esse cara de oportunista, porque o tornado destruiu tudo que tinha ali sobre aquele terreno. Ficou praticamente o terreno. Então vem um cara sabido nessas horas. As próprias 13 famílias fizeram exatamente isso para enriquecer, né? Naqueles tempos onde ainda se usavam os mensageiros, né? Quando tinha aquelas tretas, se os caras iam para os campos se enfrentar ali, né? De cavalo, escudo, lança, flecha, parada toda que você já viu em filmes antigos, tinha sempre um mensageiro que ficava olhando ali de longe, né? E esse mensageiro era um homem de confiança do rei da população. Mas aí os membros das 13 famílias, um deles, espertamente, foi lá no cara, pagou a ele e disse: olha, você vai dizer que o exército invasor venceu e que vai invadir a cidade. E o cara fez como ele pediu. Correu lá e disse: olha, o nosso exército perdeu e eles vão invadir tudo aqui. E as pessoas obviamente se desesperaram, né? As pessoas enlouqueceram, começaram a desapropriar suas propriedades. E aí ele, o sabidão, lá já esperando, com a grana na mão, saiu comprando todas aquelas propriedades. Olha, você vai sumir, vai abandonar a sua casa. Vou, bicho, o exército tá vindo aí, mas eu compro. Eu consigo lidar com eles. Cara, não, você é louco, eu vendo, assina aqui rapidamente. E as pessoas saíram vendendo tudo que podia a esse cara, né? Por mixaria, afinal de contas ia ser invadido. Depois, quando eles vieram descobrir que na verdade o exército deles tinha vencido, já era tarde demais, já tinham feito o negócio. Esse modus operandi, né? Hoje você poderia dizer, não, mas uma fraude dessa não daria certo, mas eles aperfeiçoaram esses métodos, ele continua acontecendo. Então você vê que eles criam uma narrativa, a mídia toda empurra essa narrativa, porque no mínimo aqui o que eles deveriam fazer, mas qual é o lado, né? O que é que fala esses produtores? Eles estão vendendo por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Os caras estão achando de fato vantajoso esse negócio, porque o que nós vimos, né, em poucas imagens que são liberadas aqui, já que a nossa mídia é conivente com tudo isso que acontece, as poucas imagens que nós já vimos mostrou as pessoas jogando inclusive fezes, né, fezes mesmo, em prédios públicos. Tamanha a revolta das novas leis que estão sendo criadas por conta de clima. O tempo todo, basta fazer sol, eu fico vendo aqui, né,
nas informações que o Google passa, agora fica aqui, né, no computador, e basta subir um pouquinho e já fica alta histórica, né? Ano passado, o brasileiro infelizmente tem memória curta, mas ano passado a mídia espalhou o tempo todo que o Brasil teria o ano mais quente da história, né? E o que nós vimos começou a dar uma esquentada agora, no mês 8, mês 7, né? Mas foi um ano com muito mais chuvas do que o comum, né? Então erraram totalmente a previsão que eles tinham. Mas não interessa isso porque o povo tem memória curta e é ignorante, infelizmente, família. Uma pessoa, né, eu pego você aqui, você que para prestar atenção em um vídeo como esse, você raciocina sobre, né? Você para pensar, por exemplo, eu fiz outro vídeo aqui, não sei se saiu antes desse ou vai sair depois, mas mostrando como o gelo tem ficado frio, né, na Antártica, chegando a um ponto de congelar animais que são acostumados com aquilo, né? Mas a narrativa é a oposta, que está tudo derretendo e que inclusive o mar está subindo. E eu não estou contrário, eu tenho certeza que eu vou receber um carimbo, né? Mas beleza, quando você vai nas praias e você vê as casas ali, você vê elas exatamente no mesmo lugar, inclusive hotéis à beira da praia. Cada vez compram mais, principalmente empresas chinesas. Tem comprado, inclusive, várias terras que nem poderiam ser vendidas, né, para fazer esses hotéis. Será que eles iam fazer um investimento para perder a grana, já que vai tudo ser inundado? Eu creio que não, eles sabem da verdade, né? Aí, esses dias, a minha esposa estava mostrando uma cena onde várias casas alagadas, né? E ela só, olha aí, ó, mas realmente está subindo. Só que o que é que aconteceu? Chuvas intensas, né? E a água sempre corre para o mar. O pessoal não diz, o rio sempre corre para o mar. Então inundou a cidade, as cidades cada vez são selvas de pedra, a água não tem para onde correr. E você que olhava desavisadamente, parecia que de fato o mar estava invadindo, mas não, era água doce, né, da chuva, que subiu muito e estava descendo ali para o mar. Mas a mídia, quando passa isso para você, ela não explica dessa maneira. Ela monta um documentário, joga aquela cena ali no meio e você fica fora de contexto totalmente e acredita nas narrativas. Afinal de contas, a lei está sendo criada em cima disso. E, inclusive, né, você sabe que tem o crédito de carbono e aqui nessa plataforma já é proibida, né, outras narrativas que desmintam qualquer consenso científico que seja, incluindo isso, né? Então, quando um assunto é proibido de ter outras visões, outras teorias que expliquem aquilo, você já sabe que algo está muito errado. Porque é através do debate, isso desde o começo da nossa história, né, que nós vemos as evoluções que tivemos e conquistamos, foi graças ao debate de ideias, foi justamente por aquelas pessoas que questionam. Olha, isso aí deve estar errado por conta disso, por conta daquilo, e vai explicando. Mas imagine que você fizesse igual a igreja antiga fazia. Não, enfoca, herege. Enfoca esse cara aí que ele é herege. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas nos tempos de hoje, é o enforcamento virtual que acontece, é o cancelamento virtual que acontece. Então, independente, meus irmãos, disso aqui que a gente acabou de comentar, das boas intenções do governo, que eu não acredito, um governo de esquerda, né? Eles estão sofrendo demais com isso, e você vê, um desses caras botam a mão, não importa a potência que seja, ela vai quebrando, ela vai afundando, né? Porque o que entra na cabeça das pessoas é que elas não são capazes de nada e elas têm que depender de tudo. Então como é que um indivíduo desse vai prosperar se ele tem isso na mente? Que ele não é capaz, que ele precisa de ajuda, né? Como aqui no Brasil eles dizem a nós que nós somos pobres, e aí o Kenneth questionava, mas pobre como? Se todos os recursos que você tem de mineral a alimentar, nós temos tudo, como é que é pobre? Pobre como? Tem as maiores reservas de água doce do mundo, como é que é pobre? Abundância em energia, tanto solar como elétrica, né, movida pelas águas, as maiores reservas naturais, e como é que pode ser pobre? Né? O que é pobre é o espírito das nossas lideranças, né, que se vende por troco de merenda, né? Eles acham que estão roubando muito, cobrando mais imposto, quando na verdade, se eles governassem da maneira correta, entrariam muitos bilhões a mais e eles nem têm noção disso, né? Mas fazer o que, meu irmão? Que o mundo jaz no maligno, né? Enfim, eu espero que você tenha entendido, gostaria de saber a sua opinião. Mas resumindo tudo que eu falei aqui, meus irmãos, eles vão se apoderar cada vez mais das terras produtivas. É o que a gente já mostrou naquele nosso vídeo. Inclusive perdemos uma parte, só tem uma parte agora, que é sobre o filme Soylent Green. Você encontra esse filme aí pela internet afora. E ele mostra exatamente isso, né? As terras são todas compradas, só quem é legalizado, só quem é permitido a produzir isso é uma grande empresa, uma grande corporação, né, que tem ligação com o governo. E você está vendo como é que isso está sendo feito e por quê, né? A ideia é essa, tem que ser sustentável, né? Agora mesmo você ouviu os prefeitos todos falando em substituir as frotas de veículos a combustão, principalmente ônibus, né? Carros maiores, vão substituir todos por elétricos. Mas você vê que está tendo pane elétrica no Brasil, né? Está faltando energia
Porque a demanda tem aumentado muito. Todo mundo hoje quer ter um ar-condicionado, todo mundo hoje carrega celular onde chega, computadores e etc, etc. Então a tecnologia precisa de energia. E aí tá faltando. E como é que os caras querem ainda sobrecarregar a frota? Com carros elétricos. Carros esses que são carros bombas, né? Vários condomínios de luxo hoje já não permitem que eles fiquem no estacionamento interno, tem que ficar fora, né? Porque o risco dele entrar em autocombustão é muito grande, né? Outros países que avançaram já sucatearam todos, né? Porque o conserto deles é mais caro do que comprar outro. Então assim, como é que diante disso ainda se cria essa narrativa? Porque ninguém tem coragem de bater. Pronto, você pega agora mesmo todos os candidatos que a gente viu em São Paulo, mas a proposta deles nessa questão é igual. Substituir a frota de veículos a combustão de ônibus por veículos elétricos. Agora, como vai abastecer esses veículos, ninguém sabe, né? É só para fazer porque lá fora tá mandando fazer. E tudo no mundo, né, caminha para essa direção porque o financiamento vem. O político só quer saber uma coisa: quem é que tá pagando? É tal grupo. O tal grupo que é o quê? Eu faço. Você acha que a União Europeia tirou isso do bumbum deles? Eles meteram a mão lá dentro e puxaram 720 milhões de reais para pagar as terras? Lógico que não. São grandes empresas que querem isso e financiam para que isso seja feito. E depois aquelas terras ali, como acontece no Amazonas, se eu e você for lá cortar uma árvore, a gente vai preso. Mas várias empresas ali podem tirar milhões de árvores e nem sequer reflorestar e ponto final. Elas recebem esse alvará, essa permissão, os amigos do rei. Então, meu irmão, é uma coisa muito complicada, mas enfim, né? Como dizia meu querido pai, quem vende terra, não importa o valor, deserda. Terra é uma coisa quase que eterna. Você vai falecer, seus filhos, seus netos, mas as gerações que vierem, se você manter sempre na família, vão usufruir disso. Então, resumindo, o que isso significa é que não importa o valor que você receba por essas terras, você sempre está levando prejuízo. Quem compra terra, de fato, está enriquecendo. Quem vende, está deserdando. Vou encerrando por aqui, agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo, mostra para mais um. Se puder, se torne um membro, isso ajuda muito o canal também. E é isso, meus irmãos. Um abraço e fui!